Fala pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, devido a essa pandemia aí, nós estamos agora à distância, né? O vírus, o coronavírus nos afastou, mas nem por isso nós estamos de férias. Então eu vim aqui, professor Leonardo Liberato, para trazer algum conteúdo de geografia e nós vamos continuar o nosso módulo 3. Inclusive, a minha apostila já está em mãos. Então eu gostaria que você fosse correndo lá no seu quarto, onde é que você guarda o seu material, e buscasse a sua apostila e abrisse aí na página 47, que é onde se inicia o módulo 3. Mas nós já começamos a falar um pouquinho sobre alguns temas referentes a esse módulo. Nós já vimos aí a importância da latitude para a questão da biodiversidade, você já aprendeu isso já está anotado no seu caderno, espero que na sua mente também. Você também já aprendeu a fazer um climograma e também a conseguir ler um climograma e tirar os dados desse climograma. Para você que está meio assim, que ainda não lembra o que é um climograma, que nós já estudamos, é aquele gráfico onde nós conseguimos tirar dois elementos centrais ao mesmo tempo, que é a precipitação, né, a tal da pluviosidade, que é a nossa chuva, e as nossas temperaturas de um determinado local no decorrer do período de um ano. Beleza? Nós já vimos isso. Agora, nós vamos começar a falar separadamente sobre alguns tipos de clima e sobre as vegetações que estão sobre esse clima. Tá joia? E na nossa primeira aula, nós vamos iniciar as duas primeiras vegetações e os dois primeiros climas. Eles se iniciam lá na página 48 e nós vamos falar inicialmente do clima equatorial, que também tem a vegetação equatorial. Já te facilitou, né? O mesmo nome do clima é o nome da vegetação. Quando nós pensamos em Brasil, pessoal, lembre sempre disso. Nos vestibulares, claro que vai se cobrar questões relacionadas ao redor do mundo, questões históricas e etc. Só que é óbvio, como nós estamos no Brasil, se dá uma atenção especial para as questões relacionadas ao nosso país. Então faça isso também. Então aprenda aqui. Quando nós pensamos na nossa floresta equatorial, a floresta equatorial brasileira é a floresta amazônica. Não se esqueça disso. A floresta equatorial brasileira é a floresta amazônica. Mas entenda que existem florestas equatoriais em vários outros locais do mundo. A questão é que nós colocamos um nome próprio à nossa floresta equatorial, nesse caso, floresta amazônica. Agora, quais são as características principais dessa floresta? Primeira coisa, ela é uma floresta extremamente densa, o que você chama popularmente aí de floresta fechada. É como se você fosse no alto dessa floresta, passasse de avião ali e você tivesse dificuldade de enxergar o chão, porque ela vai ter as copas das árvores, vão ser bem grandes, bem largas. Tá joia? Uma outra questão é que nesse local você tem uma grande quantidade de recursos hídricos, ou seja, de água. Agora olha os dois elementos. Você tem árvores com copas muito largas, muito grandes, e ao mesmo tempo você tem uma grande quantidade de água, de recursos hídricos. Quando o Sol ele tenta lançar os seus raios solares nesse local, nessa vegetação equatorial, os raios solares eles têm aí uma certa dificuldade de penetrar nas copas das árvores para chegar no chão com uma grande efetividade. Por isso, o solo da vegetação equatorial ou da floresta amazônica, no nosso caso aqui no Brasil, é um solo que permanece úmido, tá joia? Então nós temos uma característica aí de, além de copas das árvores muito largas, muito grandes, o próprio solo é um solo úmido. Uma outra característica, e talvez seja a mais importante delas, é que nós temos um grande e acelerado processo de evapotranspiração. Nós já conversamos aqui na sala um pouquinho sobre evapotranspiração, então não vou ficar dando tantos detalhes assim, porque o detalhe você já tem aí no seu caderno. Mas só relembrando, a evapotranspiração é o processo onde a água
onde a árvore ou a vegetação, ela vai liberar a água aí através das suas folhas, beleza? Então a gente tem dentro da floresta amazônica ou dentro de qualquer floresta equatorial um processo de evapotranspiração extremamente acelerado, o que vai promover chuvas diárias, tá joia? Pensando no clima aí, então, a gente já viu que o clima equatorial é um clima extremamente úmido. Muita água, muita evaporação, porque também você tem um calor intenso nessas áreas, muita evapotranspiração. Então isso vai fazendo com que o clima fique muito úmido e também bastante quente, com temperaturas aí em média de 25 a 28 graus Celsius. Beleza? Qual que é o grande desafio trazendo agora mais para a floresta amazônica? Nós temos um processo que nós chamamos de expansão da fronteira agrícola. O que seria isso? A expansão da fronteira agrícola é o avanço da agropecuária em direção à floresta. Ou seja, nas últimas décadas, nós temos tido aí um grande desenvolvimento da agropecuária, mas economicamente isso pode ser até legal, mas ambientalmente não é, porque nós vemos cada vez mais os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, colocando aí as suas monoculturas em direção às florestas. Isso vai aí destruindo os ambientes naturais e, por consequência, desequilibrando as características naturais desse tipo de clima nessas florestas. Tá joia? Então, nosso primeiro clima e nossa primeira floresta equatorial. Vamos para a nossa segunda aqui, para nós terminarmos a aula de hoje. O nosso segundo tipo de floresta, e agora sim eu vou pedir para você dar uma viradinha aí na sua página do livro, e você vai agora para a página 50, onde está lá o nosso clima tropical úmido, onde nós temos também a floresta tropical. Olha o nome nos ajudando de novo. O nome do clima é de novo o nome da floresta. Clima tropical úmido. Qual que é a característica do clima? Úmido, e se é tropical, é quente. Olha aí, o próprio nome já nos ajudou a desvendar as características desse clima. Agora, quais são as características da própria floresta? Primeiro, antes da característica, a floresta tropical brasileira é a Mata Atlântica. Cuidado para você não confundir. A equatorial brasileira é a Amazônia, a floresta amazônica. A floresta tropical brasileira é a Mata Atlântica. Tá joia? Agora, quais são as características principais dessa floresta? Nós vamos lembrar que ela tem características que são um pouco similares às características da floresta equatorial. A grande questão, quando nós trazemos para o Brasil, é a sua destruição. Então, ao mesmo tempo que a gente tem ali uma floresta que originalmente, pelo menos, tem ou tinha uma grande biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora, onde você tinha ali características onde se gerava aí uma boa quantidade de chuva, agora com uma destruição dessa floresta da Mata Atlântica, que vem acontecendo principalmente desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A sua professora de história deve ter te contado que os portugueses chegaram no nosso litoral. Então, desde aquele momento até hoje, essa floresta ela tem passado por um intenso processo de desmatamento, de destruição. Tanto é que hoje nós temos um dado, nós temos apenas 7% dessa floresta de pé hoje. Então, o nosso ambiente de Mata Atlântica, ele já foi quase que totalmente devastado, destruído. E esse dado já não é um dado que foi feito tão recentemente, é o último dado que nós temos, mas muito provavelmente no nosso próximo censo nós vamos ter um outro dado sobre isso. E aí, muito provavelmente, fazendo uma projeção, talvez nós teremos aí entre 3 a 5% dessa nossa floresta de pé. Isso nos mostra que o processo de urbanização e de industrialização é um grande vilão dos nossos recursos naturais, principalmente das nossas florestas, levando em consideração que o litoral brasileiro
são os locais onde você tem aí as principais cidades, os grandes centros comerciais e industriais. Tá joia? Então, o grande problema que nós temos aí nessa nossa floresta equatorial é essa questão do desenvolvimento e do crescimento das áreas urbanas e industriais que causam a destruição desse tipo de ambiente natural. Tá joia? Essa então, pessoal, foi a nossa primeira videoaula. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Eu te dou um conselho mais uma vez, já falei isso durante a aula, mas pegue aí de novo entre as páginas 48 e a página 51 e dê uma lidinha nesses dois tipos de clima e dois tipos de vegetação que nós acabamos de conversar, para que você possa fixar isso em sua mente. Lembre-se de uma coisa, você não está de férias, então bora estudar. Lembra que eu falo aí que Deus estuda, e errei o nosso ditado. Deus ajuda quem senta e estuda. Então bora estudar. Valeu, fui!